Agora é sério, galera. Rede social morreu. E quem disse isso foi a própria Meta. E o que a gente faz agora? Em resumo, a defesa da Meta contra a acusação do FTC, o Procon americano, de que tem um monopólio das redes sociais, é que as redes sociais não existem mais. E aí eu te pergunto, onde que tá a mentira nisso? Porque olha só, em março o Facebook introduziu um novo recurso que não era exatamente novo. A guia Amigos, descrita pelo Zukita, o CEO da Meta, como uma volta àquele Facebook original, aquele Facebook moleque. É uma maneira de os usuários do aplicativo verem só os posts mais recentes de amigos e nenhum conteúdo recomendado por algoritmo dominando o feed. As redes sociais pessoais, que já foram o principal produto do Facebook, finalmente foram relegadas a uma brincadeira nostálgica que os usuários podiam optar de uma maneira quase que caprichosa e sem muita vontade. Menos de um mês depois, com seu julgamento antitrust de anos que tá rolando na FTC, eles procuraram provar que as aquisições do Instagram e do WhatsApp pela Meta no início dos anos 2010 deram a ela o monopólio dos sites das redes sociais pessoais. Ao longo das 6 semanas do julgamento, a defesa da Meta surgiu. Eles conseguiram finalmente achar uma defesa, uma explicação precisa de por que o novo recurso Amigos do Facebook parece tão retrô, tão nostálgico. Conforme detalhado em um resumo do julgamento, o argumento da Meta é que ela não pode ter o monopólio das redes sociais pessoais porque as redes sociais pessoais não existem mais, pelo menos de uma forma significativa. E isso se deve inteiramente à maneira como as pessoas agora têm usado o Facebook e o Instagram, com a maioria delas atraída pelo que a Meta chama de conteúdo desconectado, de contas que os usuários nem seguem. E essa batalha, ela é muito grande e já muito árdua. Ela começou em dezembro de 2020, quando a FTC entrou com uma ação contra a Meta em conjunto com 46 estados americanos, e a agência alegava que a Meta havia adquirido startups menores, como o Instagram, para extinguir a ameaça de concorrência e trazer uma supremacia que usa esse alcance das plataformas que ela tem para desacelerar o crescimento de usuários entre os concorrentes. Isso é um pouco menos atraente porque as ações da FTC, elas foram apenas para a Meta supostamente copiar recursos das empresas que não adquiriu, mas eles preferiram não entrar nessa seara. Só que infelizmente para a FTC o processo começou a tomar forma no momento em que o TikTok estava desfrutando do tipo de crescimento explosivo que o monopólio da Meta devia ter tornado impossível. E nesse momento sísmico de crescimento, em todo esse cenário de rede social e tal, a gente teve a instalação disso, o que enfraqueceu os argumentos da FTC. E correndo o risco de ser muito petulante, a gente pode falar que a definição da FTC para rede social está desatualizada. Quando o Facebook começou, ele tinha tudo a ver com conexão e não com conteúdo. As pessoas usavam o Facebook para construir um relacionamento digital, com novos amigos, voltar a entrar em contato com a galera das antigas e manter um controle sobre as paixões que essas pessoas tinham, os interesses. Gradualmente, o feed de notícias ele foi se tornando um site e ele começou a absorver uma fatia cada vez maior da internet. E essa fatia cada vez maior, ela foi feita para desencorajar os usuários de sair. Você tem toda uma engenharia feita para que você fique na rede social para que ela possa vender mais anúncios. E mesmo antes do For You do TikTok chegar às redes sociais como uma bomba atômica não cronológica, porque até então os feeds eram cronológicos por essência, porém o Facebook e a Meta já tinham percebido essa relevância e justamente o conteúdo estava sendo impulsionado com um engajamento mais da força dos interesses do que de fato das amizades. Mas isso mudou quando a gente teve a mudança do gráfico de interesse e começou a salpicar posts desconectados que correspondiam algoritmicamente ao interesse dos usuários. A seção do TikTok só acelerou essa mudança para uma desconexão cada vez maior. Se você logar hoje no teu Facebook em 2025, talvez para procurar um sofá usado no marketplace do Facebook, o que você espera encontrar entre as atualizações de amigos, o que você vai encontrar entre atualizações de amigos que você nem sabia que eram mais seus amigos, é uma mistura muito doida de post patrocinado, anúncio direto e várias páginas de celebridade, políticos e um post sem fundo de conteúdo em vídeo curto. O significado dessa evolução da Meta, no entanto, ele foi perdido pelo pessoal da FTC. A FTC se esforçou muito para argumentar que a oferta principal da Meta ainda é uma rede social pessoal e que a Meta não está competindo com o TikTok ou com o YouTube. Eles inclusive deram uma declaração, coloca aqui na tela para mim, editor, por favor, só um print dessa declaração, em que eles definiram estreitamente o mercado para esse caso de antitrust, citando concorrentes
tweets da Meta tão insignificantes quanto o BeReal. Você lembra do BeReal? Pois é, ninguém lembra, mas a FTC lembrou. E ela deixou de lado os concorrentes mais óbvios, como o Twitter e o TikTok e o próprio YouTube, no qual você tá vendo esse vídeo. E aí, com essa definição que é muito limitada dos serviços que o Facebook e o Instagram fornecem, a FTC afirmou que a participação de mercado da Meta em sites de redes sociais pessoais equivale a apenas a 78% de todos os usuários ativos mensais e 85% do tempo gasto no aplicativo. Essa afirmação só seria válida, no entanto, se a versão intermediária das redes sociais ainda fosse um mercado que qualquer um desses aplicativos está competindo para dominar. Que não é verdade. E o mais doido disso tudo é que durante o engajamento a FTC enfatizou completamente o desinteresse do TikTok e do YouTube em compartilhamento com amigos, como um meio de diferenciar esses aplicativos dos aplicativos da Meta. O Adam Presser, que liderou as operações do TikTok, testemunhou recentemente acerca desse processo antitrust e ele falou que apenas cerca de 1% do tempo dos usuários no TikTok é gasto naquela aba Amigos do aplicativo. A empresa, inclusive, segundo o depoimento dele, mantém esse recurso na esperança de que possa eventualmente melhorar a experiência dos usuários de alguma forma. A FTC revelou ainda durante o julgamento o fracasso dos experimentos do YouTube em meados ali de 2010 com a adição de recursos mais sociais como DM, Direct, mensagem privada, como você quiser chamar. E que o YouTube abandonou o compartilhamento de amigos como objetivo, porque o YouTube é uma plataforma de descoberta e não de relacionamento. Na verdade, a FTC ela pode ter sido muito convincente no retrato das diferenças dos gigantes de vídeo. Ao tirar YouTube e TikTok dessa briga, a FTC só deu argumento para a Meta mostrar que ela também tem inclinações semelhantes a essas plataformas de ser uma plataforma de descoberta. O mais louco disso tudo é que o hábito das pessoas se afastaram do compartilhamento com os amigos. Antes você entrava para saber se seu primo casou e tal. E agora não mais. Em resumo, justamente esse resumo pós-julgamento, o que a gente sabe é que a Meta revelou até que ponto ela foi abalada pelo sucesso do TikTok no final dos anos de 2010, que a gente tá falando de mais ou menos de 2019, com os vídeos curtos e as recomendações de IA, de machine learning ativo ali e torando. Que a empresa afirmou, inclusive, ter retardado o crescimento de usuários do Facebook e do Instagram. Abre aspas aqui para a declaração da Meta. A Meta, consequentemente, fez uma grande mudança estratégica para responder à concorrência. Ela investiu bilhões de dólares para desenvolver seus próprios algoritmos de recomendação de IA para rivalizar com o TikTok e introduzir um novo recurso chamado Reels, justamente para atender a demanda demonstrada do consumidor que estava se afastando do compartilhamento entre os amigos. O documento também cita um executivo da Meta, cujo nome e o título foram apagados nesse documento. E assim, pro bem ou pro mal, sugerir que a Meta não tá competindo nessa corrida armamentista por conteúdo de vídeo desconectado é negar uma realidade, né, gente? Não dá pra gente negar isso aqui, a gente sabe o que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo, os usuários da Meta, eles gravitaram comprovadamente para o conteúdo em vez da conexão. Todo mundo foi jogado para isso, todo mundo agora se vê como um criador de conteúdo. E o resumo pós-julgamento cita um experimento de 2023 da Meta para determinar o que mais envolve os usuários do Facebook. Ao aumentar o conteúdo original de amigos no feed dos usuários em 20%, a empresa relatou que os usuários começaram a gastar menos tempo no aplicativo. E quando a Meta adotou o oposto, no entanto, veiculando mais conteúdo de vídeo de formato curto, os usuários ficaram presos por mais tempo. Se você avançar para 2025, a Meta agora afirma que os usuários gastam apenas 7% do tempo deles no Instagram e 17% do tempo no Facebook consumindo conteúdo de amigos. As redes sociais como indústria já têm mais de 20 anos. Na época em que o Facebook atingiu essa massa crítica pela primeira vez, os adultos podem ter ficado entusiasmados com a novidade de estar digitalmente ligados a tantos amigos e conhecidos. Eu lembro do Frisson, mas eu era uma criança Orkut, né? Criança não, adolescente, não vou ficar me fazendo de novinho aqui não. E aí a geração Z, por outro lado, cresceu com as redes sociais e puderam escolher se e como se conectar online com amigos durante toda a vida. Muito agora, parecendo, preferir fazer isso em bate-papo em grupo e aplicativo de mensagem. Se eles vêm pro Facebook hoje em dia, muito aparentemente, fazem muito mais como um meio de consumir conteúdo e não de se relacionar. De acordo com esse resumo do julgamento da Meta, o número de novos usuários ativos mensais, jovens adultos com 0 amigos após 90 dias de Facebook, aumentou de 8% para 10% em 2012 para quase 50% hoje.
Olha o tamanho do buraco. E aí a gente se questiona de uma maneira muito natural para onde as redes sociais vão a partir daqui, o que ainda não foi determinado. Para onde que elas estão indo? Tem muitas dicas sobre onde elas já estão, e muitas delas estão relacionadas sim à IA, e a gente precisa falar disso. Atualmente os aplicativos de rede social estão inundados com todo tipo de lixo de IA. Um estudo da Universidade de Cornell, coloca aqui para mim por favor, editor, descobriu que durante a eleição de 2024, cerca de 12% das imagens e 1,4% dos posts de texto no Twitter foram gerados por IA. Mais recentemente, o TikTok viu um aumento no conteúdo de vídeo gerado por IA, com um vídeo de coelhos num trampolim criado pelo Google no VO3, obtendo mais ou menos 230 milhões de views, o que é um número absurdo para um aplicativo, mesmo para um aplicativo como o TikTok. E além da IA que os usuários estão apostando e estão usando nesses aplicativos, as plataformas elas têm experimentado chatbots de IA como uma nova forma de amizade para se conectar. Até agora os resultados foram mistos, vai. Em março, por exemplo, um chatbot do Facebook chamado Big Sis Billy supostamente atraiu um homem com deficiência cognitiva para um endereço físico do outro lado das fronteiras estaduais no estado que ele morava nos Estados Unidos. Esse homem tropeçou e caiu ao longo do caminho, morrendo em decorrência dos ferimentos. No início do julgamento antitrust, o Zukita descreveu a visão do futuro dele para as redes sociais como um todo. A gente já fez inclusive um vídeo sobre isso aqui, que é falando sobre a superinteligência. Apesar das falhas relativas do metaverso, e acho que isso é um ponto que cabe bastante discussão aqui, mas não para esse vídeo, e do próprio Apple Vision Pro, a realidade aumentada sumiu. Você percebeu isso? Que ninguém fala mais disso? A gente falou do óculos aí com a superinteligência, mas enfim. Recentemente, o Zukita previu o surgimento de um conteúdo cada vez mais imersivo com esses óculos, além do vídeo afirmando que eles estavam prestes a fazer a próxima grande transição para os óculos inteligentes que misturam o mundo físico e o mundo digital. O que eu acho que a gente precisa se questionar, porém, é quanta demanda do consumidor existe para que as redes sociais se tornem mais parecidas com um jogo de realidade aumentada, quase como um RPG em que a gente vai jogar ali ao vivo. Talvez o futuro das redes sociais sejam aplicativos de bate-papo em grupo, quase como se fosse um chat do UOL de antigamente, ou o próprio Mirk, lembra? Ou então microcomunidades baseadas em assinaturas, como um canal de membros aqui do YouTube. Inclusive, falta muito pouco pra gente conquistar essa demanda. Você assinaria nossa área de membros? Eu não sei o que eu faria de conteúdo não, mas talvez para ajudar, se você quiser. Construída justamente em torno de interesses compartilhados com o criador de conteúdo que vos fala. Se a gente for jogar uma linha do tempo longo o suficiente, toda a tendência de morte das redes sociais se torna muito madura e voltada para uma renovação. Por exemplo, a Uber, ela tem uma obsessão, um tesão quase que sexual de reinventar o ônibus. Põe pra mim aqui, editor. Pode ser apenas uma questão de tempo até que a fadiga do usuário de se conectar com pessoas em sites e aplicativos diferentes leve a algum grande ninja aí do Vale do Silício ou até mesmo da China ao reunir todo mundo em torno de uma enorme comunidade digital, mais ou menos como uma rede social. Mas me fala o que você achou desse conteúdo. E se você quiser apoiar o canal e ter acesso a mais conteúdo sobre o futuro da internet, fica de olho que o canal de membros está chegando. E eu te pergunto mais uma vez, você assinaria o nosso canal de membros? Não esquece também que todas terça e quinta às 10 horas a gente tem live para discutir isso e muito mais. Agora, me conta no comentário, o que você achou? A rede social vai realmente morrer?